culto desta quarta-feira, orando ao Senhor. Nosso irmão João vai estar orando nesta noite, para que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. Irmão João, esteja orando nesse momento. Então, nosso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de nós estarmos na tua casa, Deus. Esse pequeno grupo, como o Senhor sabe, conhece o nosso coração, Deus. O Senhor sabe os problemas que nós temos passado, as angústias que tem muita gente sentindo, mas o Senhor está presente em nossa vida, Deus. Nós te agradecemos pela tua presença, pelo que tem acontecido, Deus. Nós sabemos que o que tem acontecido é para a honra e glória do nome do Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Pai, para essas pessoas que estão aflitas, que estão por causa da tua presença, sabedoria, para as pessoas encarar o que nós estamos passando. Oh Deus, nós pedimos pelo nosso país, oh Deus, pelos dirigentes, Pai, pelos nossos cultos que possam voltar ao normal, oh Deus. Pai, eu quero te agradecer por cada um que está aqui, oh Deus. Eu posso estar abençoando cada família, livrando do mal, livrando do inimigo. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, Pai. Livrando dos meus pecados, livro do mal, Pai. O Senhor tem estado conosco, Pai. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que é cristão, abençoando o pastor, a família do pastor, o Silviano, do Jacques, que eu possa estar sempre conosco, Pai. Eu te agradeço agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar a porção da palavra do Senhor que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 14. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fique atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Implorado com lágrimas. Esforço para viver em paz. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Momento pelo qual nós estamos vivendo uma vida isolada, vivendo uma vida afastada de muitas pessoas, mas não da presença do Senhor. Vamos ver, Senhor. Nós vamos ter mais uma palavra de oração com a nossa irmã Josilia. Ela vai estar orando pelas famílias da nossa igreja. Senhor meu Deus, Senhor Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar em tua casa, Senhor, para orar, Senhor, pelas famílias, ó Deus, dessa igreja, Senhor, da nossa comunidade, Deus. Abençoa, Senhor, cada irmão, ó Pai. Abençoa, Deus, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa vida, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, na tua presença, Deus. Ó Senhor, desperta, Senhor, os jovens, Senhor, para a tua igreja, Senhor, para a tua obra, Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, não deixa as pessoas desanimar, Pai. Sim. Ó meu Deus, que esse vírus, Senhor, não possa atingir, ó Deus, a nossa comunidade, Senhor, os nossos membros, ó Pai. Abençoa, Jesus. Ilumina, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Eu te peço, Senhor, eu te entrego, Deus, essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Nos mês de maio é mês da família. E nós vamos trabalhar com um tema muito interessante esse mês, esse ano. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fortes, igreja forte. Mesmo nós tendo nosso culto com um grupo menor de pessoas, nós não vamos deixar de fazer nosso mês da família. Porque nós entendemos que as famílias precisam ser acalmadas, as famílias precisam ter tranquilidade no seu coração. Então nós vamos trabalhar com isso.
Nós somos abençoados pelo pastor Gilson Bifano. Ele é coordenador e diretor do Ministério Óticos. Então, ele nos abençoou com todo o material do mês da família, sem custo algum para a nossa igreja. Eu quero agradecê-lo, quero agradecer ao pastor Diego Bravin também, que intermediou isso, e dizer que vocês são uma bênção na vida da nossa igreja e uma bênção na vida das famílias da nossa igreja. Nós hoje decidimos que nós iríamos ter um momento de oração, uma reflexão nos nossos corações. Hoje nós vamos ter parte musical, porque Deus assim quis que fosse. Vai estar falando, trazendo a mensagem do nosso irmão Silviano, e ele vai estar trazendo um recado de Deus aos nossos corações. Que Deus possa usar o nosso irmão Silviano para abençoar você que está nos ouvindo, você que vai nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram, que você seja abençoado. Nós estamos, o grupo que nós estamos aqui, nós estamos usando máscaras. Então, assim que eu descer daqui, eu também vou usar a minha máscara, para que nós sejamos exemplos para toda a comunidade. Boa noite a todos, Bom estar na casa do nosso Deus para poder aprender mais um pouco da Tua Palavra e permitir que Deus nos use, através desse estudo que venha falar aos nossos corações, assim também aqueles que estão em casa nesse momento difícil, que nós possamos estar aqui intercedendo por cada um. Que nós possamos estar aqui pedindo a Deus sabedoria, conhecimento da palavra, permitir esses dias que estamos em casa, que nós possamos estar voltados mais para próximo de Deus, porque é o tempo de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre isso, o tempo de Deus, que muitas vezes nós achamos que tem que ser no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus permite, eu sempre falo, Deus permite que aconteçam as coisas para algo na frente. Algum significado tem. Se a gente for olhar na Bíblia, tem várias passagens voltadas à situação. Eu vou pedir um irmão que esteja disposto, que leia em Eclesiastes 3, 1 até o versículo 3, fazendo favor, e o outro possa estar abrindo também em Isaías 49, 15. A promessa de Deus, ela tem um tempo para se cumprir. Nós vimos também, na passagem de Moisés, Abraão. Se a gente for olhar essas histórias, todas elas tinham uma promessa e todas elas tinham o tempo certo para se cumprir. Era o tempo de Deus. Aquele que achou Eclesiastes, pode estar lendo, fazendo um favor. 3, 1 a 3. Pode ler. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar,
tempo de derribar e tempo de edificar. Amém. O outro, Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que está se esquecer dele. Tudo eu não me esquecerei de ti. Amém. Nós vamos estar falando sobre Lázaro. Em João 11, nós não vamos ler o texto todo, alguns versículos. Se os irmãos quiserem ficar com a Bíblia aberta, nós estaremos lendo alguns versículos e falando sobre, porque o texto é grande e é um texto conhecido de todos. Os irmãos acabaram de ler, né, que há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para ficar doente e há tempo para ser curado. Então é o tempo de Deus, é a permissão de Deus. Tudo tem um propósito para que a promessa se cumpra. E mesmo que uma mãe se esqueça de seu filho, a gente sabe que o amor de mãe é grande. Hoje nós vemos muitas mães abandonando o filho, mas Deus fez a comparação que o amor de mãe é grande. Ao se comparar o amor de Deus, é muito maior. Que ele fala que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece dos seus. Deus tem uma promessa, tem um intuito no que está acontecendo. Está passando situações no mundo que está abalando muitas famílias. Está acontecendo muita coisa muito difícil. São coisas que têm acontecido e têm mexido com muitas famílias. E a gente vê nesse período, nesse tempo, nesse momento que está passando, pessoas que nunca se voltaram para Deus têm se dobrado os joelhos. Muitas pessoas estão refletindo, são momentos que a pessoa está sozinha, está passando por dificuldade, e nós sabemos que o único que pode é Deus. Deus dá sabedoria aos estudiosos, aos médicos, mas quem pode é Deus, é o tempo dele. O nome Lázaro é uma forma abreviada do nome hebraico Eliazar. Eliazar, que significa aquele a quem Deus ajudou. Aquele a quem Deus ajudou. Lázaro morava em Betânia, de Judeia, e era irmão de Marta e Maria. Jesus amava aquela família. Jesus amava Lázaro. Embora Jesus sabia da doença, que Lázaro estava doente, Jesus não curou quando ele estava doente. Havia um propósito, que era o propósito da ressurreição. Jesus queria provar que ele era o Filho, que ele era o Deus. Vamos ler João 11, versículo 11. Assim falou, e depois disse-lhe Lázaro: ao nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo. Era Jesus falando que Lázaro estava dormindo, mas que ele iria despertar. Mas os discípulos
Eles imaginavam que Lázaro estava doente, mas estava dormindo, que ele iria ficar bem, mas não era. Lázaro já estava morto. E disseram, pois, aos seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia: Isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam e falavam do seu repouso, do sono, né? Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. No versículo 17, chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava sepultado. Naquele momento que Jesus chegou, né? E Marta veio ao seu encontro, ela imaginava por que Jesus demorou 4 dias. 4 dias, Jesus, que você voltou. Se você estivesse aqui, Lázaro estaria vivo. Mas eu sei que tu podes. E nesse momento que nós estamos passando, nós sabemos que o único que pode nos guardar, nos livrar, nos salvar, nos curar, é Deus. É Deus. Deus permite. Deus tem um propósito nessa doença. Não adianta a gente querer culpar e nem questionar a Deus. Deus tem um propósito. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar em tempo e fora de tempo. Mas, voltando para o texto, Marta tinha a confiança, a fé que Jesus podia. A gente imagina aquela cena, muitos acreditavam, mas muitos duvidavam. Morto há 4 dias, já cheirava mal. Já cheirava mal. Mas Jesus chegando, ele ordenou. A hora que chegou na sepultura, ele ordenou: retire a pedra. Ele teve a convicção e ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Naquele momento que abriu a sepultura e que ele falou: Lázaro, levanta, vem para fora. Meu pensamento é que muitos indagavam. Muitos foram para ver a glória de Deus e muitos foram para ver se ia acontecer ou se não ia. A dúvida. Há momentos que na vida da gente, a gente fica às vezes querendo questionar Deus. Deus não se questiona. A Deus não se questiona. Você tem que aprender que Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E naquele momento que Lázaro saiu e ficou diante daquele povo, imagina a felicidade. Imagina a felicidade daquele que está numa cama, da família, né? E daquele também que está numa cama desenganado, que acontece um milagre, ele levanta e ele ressurge dos mortos. Porque eu conheci pessoas e conheço, né, uma pessoa que falou comigo que a nora dele estava grávida
E o médico falou com ele, ó, não tem jeito, temos que providenciar um aborto, porque o seu filho está em má formação, ele não vai sobreviver, mas a última palavra vem de Deus, né? Ela não, eu quero ter o meu filho. O filho dele, neto, né? O neto desse senhor hoje está com 5 anos. Ele não fala, mas ele anda, ele sorri, e Deus está permitindo um dia após o outro, para mostrar que Ele é o Deus. Ele está acima do tempo. O tempo é o tempo dele. Se ele falar que ele vai falar agora, ele vai falar. Se ele falar que não, ele vai continuar assim, ele vai continuar. Se Deus falar vai viver 30, 40, 50, 60 anos, ele vai viver. Todos ficam questionando essa doença, o que vai ser, como é que vai ser, Eu sempre falo, Deus sabe. Deus sabe o momento, Deus tem um plano. Vamos fazer a nossa parte. Vamos pedir, vamos orar nas nossas casas, aonde a gente estiver. Vamos estar buscando mais a Deus, porque é permissão. É permissão de Deus. Permissão. Muitos vão morrer, nós sabemos. Muitos vão viver para testemunhar a glória de Deus. Tenho certeza que muitos estão sendo curados e estão saindo com outros pensamentos de vida. Muitas famílias estão mudando o jeito de ser e de viver. Como muitas pessoas também ainda continuam sendo incrédulas, achando que a culpa é Deus, o culpado é Deus. O culpado é o ser humano. Desde o início, desde Caim, desde Adão e Eva. Tudo começou pelo pecado. Nós possamos, nesse tempo que estamos passando, ter um vínculo maior com Deus, buscar mais a Deus. Se a gente for olhar no relógio, são 24 horas no dia. 24 horas. Será que nós tiramos 1 hora para Deus? Às vezes a gente deixa, não, depois eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler, depois eu vou louvar, agora não, vou ver um filme, vou fazer algo. É o momento de buscar, de interceder, de buscar mais e mais. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos leve em paz e segurança, aqueles que estão em seus lares, Deus possa abençoar, guardar, livrar de todo o mal, tirar toda a ansiedade, toda a depressão, tirar os porquês da cabeça. Por que está acontecendo isso? Por que é assim? Por que comigo é assim? Deus permite. Deus tem um propósito, um tempo. A promessa de Deus é individual para cada um. Ele tem algo para cada um. Ele sabe da vida de cada um. Então que busquemos mais e mais a Deus. Que nós possamos sair daqui com algo de aproveito. E que você que está em casa possa também dobrar o seu joelho hoje à noite e interceder pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pelas outras igrejas. Tem igreja que nem está se abrindo.
e a gente fica um período sem vir na casa de Deus e aquela falta de estar na casa do Pai. E é muito triste chegar aqui e ver a quantidade de pessoas que está, não questionando as pessoas, mas por causa da doença, muitos estão evitando. Mas Deus sabe o que passa no coração de cada um. Que nós possamos, nas nossas casas, procurar fazer um culto doméstico, procurar ler a palavra, cantar um cântico, orar, interceder. Vem aí o mês de maio, o mês da família, que nós possamos estar mais fortes, que nós possamos estar mais família, porque talvez o propósito que Deus tem para você é ganhar da sua família. Talvez o que Deus tem preparado para você é você ganhar o seu pai, o seu irmão, que às vezes está desviado, aquele que às vezes o motivo se afastou. Reflita. Vamos nos empenhar para que no mês de maio nós possamos trabalhar mais com a nossa família, nas nossas casas, fazer os nossos cultos, interceder pelos enfermos, interceder pela nossa igreja, que nós possamos falar do amor de Cristo para aqueles que ainda não ouviram, porque é o momento da colheita. É o momento que as pessoas estão precisando de ouvir coisas que venham falar aos corações. Tem pessoas que precisam ouvir uma só palavra. Eu sempre falo que às vezes as pessoas querem um simples abraço. Eu sempre falei, muitas vezes eu falei, às vezes a pessoa quer um abraço, e hoje nem um abraço a gente pode dar. E aí? Nem um abraço. Imagina que situação que nós estamos. Mas nós podemos falar ainda do amor de Cristo, que é o mais importante. E que nós possamos buscar mais e mais, fazer a nossa parte, porque a vinda de Jesus está próxima. Tudo está se cumprindo. Tudo que está na Bíblia está se cumprindo. E que nós possamos sair daqui mais tranquilos, né? Que nós possamos chegar em nossas casas, né, com algo de aproveito. Vocês que estão em casa possam colher algo, né, dessas simples palavras, que algo possa vir falar aos nossos corações. Vamos estar orando para o nosso pastor para encerrar. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer porque o Senhor tem sido Deus que sustenta as nossas vidas. Quero te agradecer, ó Pai, por esse pequeno grupo que veio aqui, ó Pai, prestar o seu culto a Ti. Te agradecer pelos que vão acompanhar, ó Pai, pelas redes sociais. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado, ó Pai, a nossa igreja, sustentado as famílias desta igreja, tem suprido, ó Pai, com o pão as nossas casas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações, através da Tua palavra, lida da Tua palavra para explicar. E agora, ó Pai, retorna, ó Pai, junto conosco aos nossos lares. Guarda, ó Pai, e nos protege. Porque nós temos, ó Pai, a certeza que em paz deitaremos e dormiremos, porque o Senhor está guardando e zelando, ó Pai, as nossas vidas. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E que nós possamos buscar a Jesus enquanto ainda pode achar. Que vai chegar um momento que nós vamos buscar e não vamos encontrar. Ele vai vir como juiz, né? Vamos para os nossos lares, guardados por Cristo.